Bom dia, bom dia. Hoje é dia 14 de maio. A gente vai falar sobre o processamento dos fenômenos psíquicos, que é quase na velocidade da luz. Da mesma forma que a gente acende a luz e a luz, ele é assim. Uma emoção, ela acontece, né? O processamento dela, o disparo dela em milésimos de segundo. E às vezes a gente faz uma catástrofe por aquilo que a memória disparou sobre aquilo que a gente já conhecia, de como lidar com certos fenômenos que nos acontecem. A boa notícia é que a gente pode aprender a se conhecer para a gente entender que a emoção liberada não precisa ser uma ação catastrófica. A emoção foi liberada, mas eu não preciso ir lá e reagir e muitas vezes acabar com a nossa vida, com os nossos relacionamentos, né? Alguns fenômenos psíquicos são processados quase que na velocidade da luz. Ocorre antes de termos consciência do estímulo. O estímulo chegou, o estímulo é estressante. Quando a gente viu, o leite já foi derramado. É como quando você tá lá vigiando o leite, né? Você tá vigiando o leite, Quando você virou, o leite derramou. A gente tem que ter cuidado. Por quê, Ilane? Pra gente não estragar a nossa vida. Existem situações que acabam não abrindo possibilidade da gente acertar o leite derramado. Então, antes que o leite derrame, a gente precisa pegar a rédea da nossa vida, ok? Ocorre antes mesmo de termos consciência do estímulo estressante e de que estamos sendo invadidos por ele. Então, o estímulo estressante vem e é como se fosse um assaltante. Por isso que eu falo, calma, gente, a vida não é assalto. Passa tudo. Não, calma. Tem hora que acontece, mas a gente se precaver. Se eu moro num prédio, eu quero saber se tem porteiro, se tem câmera, se a portaria tá funcionando, se eu tenho um carro, tem alarme, tem seguro. Por que quando sou eu, a pessoa mais importante, que se eu morro, o carro fica aí, a portaria fica aí, o prédio fica aí, eu não invisto em mim? Por que você não investe em você? Fala pra mim, querida pessoa, por que você não investe em você? Você investe no seguro do carro, você investe no alarme, você investe na câmera de segurança. Se você é uma pessoa que tem um filho e você deixa babá em casa, a maioria das pessoas hoje tem câmera em casa. Você investiu porque você quer cuidar, você quer tá certo. Mas por que você não investe em você? Tá errando. Errou de novo, macaquinho no Rei Leão. Errou de novo. Imagine que uma pessoa o caluniou, e a calúnia é como uma bomba que desencadeia um fenômeno inconsciente chamado gatilhos da memória. Esse gatilho abre janelas da memória que decifra o código linguístico do agressor, fazendo associações com nossas experiências passadas. O primeiro estágio da bomba que explodiu. Ficamos angustiados, aborrecidos, enraivecidos. Quanto tempo se passou? Milésimos de segundo. E é interessante que na hora que tudo isso está acontecendo, é muito rápido, mas a impressão que a gente tem é que a gente é capturado pelo que aconteceu. Parece que a gente é tirado da nossa vida. Você tá ali, foi rápido, mas quando você viu, é tão interessante quando a pessoa conta coisas que aconteceram com ela, um acidente, um assalto. Foi muito rápido. Quando a gente vê nas câmeras, é muito rápido. Porém, pra gente, porque foi visceral, foi todos os canais sinestésicos ali, visão, audição, olfato, paladar, tudo ali. Parece que foi muito. Por que você não faz isso de forma saudável? Eu sou instrutora de atenção plena e eu treino isso todo dia pra mim e eu treino isso com os clientes. Eu falo, não vamos mergulhar nesse negócio, não, vamos mergulhar na paz. Que a paz, que seja milésimo de segundo, ela penetre todos os nossos poros, que esse também seja um bom lugar de ficar. Vamos treinar isso? Onde está o eu? Aonde? Sem consciência do que está acontecendo, mas já começou a vivenciar as emoções de primeiro estágio. Nenhum ser humano consegue evitar esse processamento inicial. Ninguém consegue. A emoção, ela chegou. Às vezes é assim, um soco no estômago.
Que tiro foi esse? Que foi um arraso. Que tiro foi esse? Você não viu nem de onde o tiro veio. Mas veio. Agora o seu neocórtex vai pensar e refletir. O que eu faço agora? Essa pergunta eu faço muito pra mim, tá? O que eu faço agora? Eu não sou bicho pra atacar o outro. Tem hora que você tem que... Na formação em DBT, a professora deu um exemplo tão lindo que eu acho lindo. Ela fala assim, ó, assertividade não é você tá lá com o carro e um cara bate assim, abre a porta, passa tudo. Meu carro não é blindado, então eu tenho que abrir. Fazer o quê? E aí eu saio do carro, entrego tudo pra ele, aí eu abro a janela assertivamente, falo, senhor ladrão, hoje não dá pro senhor levar meu carro. Porque, olha, eu tenho médico marcado e tô indo buscar meu filho na creche. Então, por favor, generosamente, o senhor pode voltar amanhã no mesmo horário? Porque aí eu consigo dar tudo pro senhor, porque eu me organizo. Isso não é assertividade. Assertividade é, neste momento, entrega e vá de outra forma buscar o teu filho, mas que nisso você vá vivo, entendeu? Você vai ficar ali, você vai passar, você vai perder, você vai chorar, você vai passar pelo processo de luto, mas fica vivo, porque vivo você pega o teu filho na escola, vivo você compra outro carro, vivo você aciona o seguro. Então, assertividade é discernir os momentos e fazer o que precisa ser feito. E eu, de verdade, não tem aquele programa na Globo que fala assim, o Brasil que eu quero. O Brasil que eu quero é um Brasil que ninguém seja assaltado. O Brasil que eu quero é que ninguém passe por um arrastão na estrada. O Brasil que eu quero é que eu possa andar com o telefone na rua falando com a minha mãe e ninguém me renda e leva o meu telefone. Esse é o Brasil que eu quero. Porém, eu não vou ficar sentada na areia movediça lutando que é o Brasil que eu quero. Não, a vida real não está assim. Então, eu continuo pedindo a Deus, clamando, emanando vida por aí e me guardando. Porque isso é assertividade. Combinado? Sem consciência do que está acontecendo, mas já começou a influenciar a emoção no primeiro estágio. Nenhum ser humano consegue evitar esse processamento inicial. Se o eu for imaturo, embarcará no sentimento de raiva, fúria, medo inicial, detonando o segundo estágio da bomba, muito mais grave que o primeiro. Olha aqui. Eu gosto daquela música assim, ó. Embarque neste carrossel, onde o mundo vai dar. Né? Carrossel, programa novela, né? Teve primeira gravação do meu tempo e segunda gravação das crianças agora. Carrossel, embarcar no carrossel da emoção, você vai ferrar com tua vida. E aí você explodiu ali, bomba, buf, explode o segundo, aí ferrou com tudo, lascou mesmo. Eita lasqueira, tá entendendo? Porque o segundo estágio é mais devastador. Porque retroalimentam cadeias de pensamentos destrutivos e autodestrutivos. A maneira como eu me processo, então assim, toda vez que eu tomo um tapa, eu dou 27 tapas. Toda vez que eu passo por uma situação de discussão, eu tenho que ganhar, eu tenho que gritar até o final, porque eu tenho razão, eu tô brigando pra ter paz. Se eu sou essa pessoa, eu sou o disparador de destrutivos e autodestrutivos, porque eu me destruo e destruo o outro também. E todas essas cadeias produzidas no segundo, minuto, horas e deteriores à calúnia são registrados, construindo uma zona de conflito em bairros nobres da grande cidade chamada memória. Olha aqui, quando a gente pensa no trauma, né, eu sou terapeuta focada em trauma também, a gente pensa memórias e trauma. É juntinho. E sabe o que é pior? Que até os 5 anos a gente não tem um armazenamento dessas memórias em nós. E aí o que vai acontecer com a gente? A gente não lembra conscientemente, a gente não consegue relatar o que aconteceu, mas no nosso corpo aquelas emoções estão registradas corporeamente. Então o meu inconsciente é o meu corpo. E se eu não trato esse corpo e não trato essas memórias que não estão aqui, mas estão aqui registradas, eu sou essa pessoa, bate, rebate, preciso me defender, mesmo sem pensar que eu não sou mais aquela criança, e agora eu já consigo me defender de forma mais assertiva, sem matar ninguém, sem bater porta, sem jogar nada em cima. Homens, não jogue nada em cima.
Isso, às vezes, é a nossa criança interior ferida lá, ó. Ó, as nossas criancinhas feridas que estão estragando com a nossa vida. E a gente precisa olhar para isso, ok? E todas essas cadeias construídas no segundo, minutos, horas, posteriormente à calúnia, são registradas, construindo zona de conflitos em bairros nobres da grande cidade chamada memória. Se o eu for maduro, se souber dar um choque... para, menino, não vai fazer bagunça aqui, não. Eu entendo a sua dor, mas não vai fazer pirraça, não vai acabar com a vida, não. Minha criança, eu sei que sua mãe não tinha paciência com você, mas você já é adulto e você não está agora na influência da sua mãe. Seja uma mãe saudável para você. Estou sendo uma mãe saudável aqui. Agora vamos levantar e vamos pagar boleto. Não é isso? É isso, fazer coisas que a gente tem que fazer no adulto, se acolhendo, se recolhendo. Então a gente vai dar um choque na psique com maturidade. Abrirá o máximo de janelas da memória. Não viverá debaixo da ditadura da resposta. Faça a oração dos sábios, o silêncio. Igual a gente faz com criança, né? Cheira a flor e assopra a vela. Cheira a flor e assopra a vela. Entenderá que por trás de uma resposta que fere, atrás de uma resposta que fere, uma pessoa que fere, existe uma pessoa ferida. E o máximo que você pode fazer muitas vezes é sair da reta dessa pessoa. Só isso. Lânia, mas eu vou ficar porque eu vou consertar, porque eu vou orientar. Cara, escapa-te por tua vida, se salva. Ó, a metáfora do avião. Em caso de colisão, queda, pega a máscara. Coloque em você depois que tiver com a máscara ajustada e colocada. Aí você pode ajudar o coleguinha, tá bom? Então, primeiro você, porque vivo ajuda o outro. Vivo ajuda todo mundo. Vivo tem assertividade. Vivo, apenas vivo, ok? Desse modo, protegerá o delicadíssimo território da sua emoção e desarmará o segundo, que é o mais devastador do estágio, a bomba emocional, que é os pensamentos autodestrutivos e destrutivos, ok? Então, neste caminho de hoje, nesse encontro de hoje, pega as rédeas da sua vida. Pega as rédeas da sua vida. Eu quero te ajudar nisso. A gente vai lançar essa semana o nosso grupo terapêutico, que vai começar no dia 14 de junho, dia 12 de junho. E nós também teremos o Cine Terapia, que será no dia 31/5 agora. Então vem para esse encontro, mude a sua vida, mude a sua cabeça, se torne mais saudável, faça o seu melhor com os recursos que você tem, mas sempre priorize alcançar novos recursos. E eu quero te convidar para estar com a gente no dia 31/5, às 9 horas da manhã, até 12:30, que a gente vai ver o filme, vai ter roda de conversa, vai ter coffee break delicioso, vai ter momento de paz, confiança e segurança, onde a gente vai ter trocas assertivas, onde o amor será o caminho do afeto que vai nos regular. Sabia que a gente se regula no afeto? Quem diz isso, Erlane? O Leslie. O Leslie diz isso, que é o terapeuta focado nas emoções. Ele diz que a gente se regula no afeto, na clínica do apego, na terapia do Bowlby. A gente se devastou no afeto tóxico, mas agora, na nossa vida adulta, a gente pode construir uma infância feliz. Então, marca a data na sua agenda, dia 31/5, e dia 12/6 a gente começa o nosso encontro, que serão 12 encontros. Quero que você seja a nossa convidada especial para fazer parte desse processo. Beijo grande para você, e sobre esse devocional, eu volto amanhã. Tchau, tchau.